Boa tarde a todos. Mais uma vez, um prazer muito grande, né? Uma honra estar recebendo aqui o professor Saulo Salviano. Né? Obrigado mais uma vez, Saulo, por ter aceitado o nosso convite. Em nome da doutora Flávia, da Sistex e da Regener Biomateriais, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado aqui, estar aqui conosco para compartilhar com todos a sua experiência. Né? Tenho certeza que vai ser de grande valia, vai acrescentar muito na vida clínica de cada um de vocês. Fique à vontade, a casa é sua. Mais uma vez, obrigado mesmo, Saulo. Boa tarde a todos, eu vou ficar desse lado aqui, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Opa, para não interferir aqui na caixa. É bom um grupo pequeno, que a gente pode interagir melhor, tá? Então minha missão aqui vai ser dividir com vocês um pouco sobre esse mundo dos biomateriais, né? E como eles se comportam dentro da nossa biologia, tá bom? Então eu vou focar inicialmente na apresentação em alguns conceitos, alguns fundamentos, e na sequência eu entro em casos clínicos, né, para destrinchar melhor com vocês. Meu nome é Saulo, sou de Recife, há 14 anos eu moro em Brasília. Eu sou clínico, me especializei em implante, periodontia, prótese, estomatologia. Hoje eu atuo em treinamentos, em formação continuada. Eu tenho um vínculo com duas empresas, a Sistex, sistema de implantes, né, e componentes, e a Regener Biomateriais. A Regener Biomateriais é uma empresa brasileira que foi visualizada, tudo bom, meu amigo? Que foi visualizada pelo Dr. Marcel Melling em desenvolver um produto premium, né, um produto de alta tecnologia com preço acessível. Então, comprou toda a maquinária, né, da Suíça, os insumos, mas desenvolvido por brasileiros. Tá? Então, eu venho utilizando esse material há 6 anos, há aproximadamente 5 anos, de fato, estudando histologia, e é isso que eu venho dividir com vocês, a diferença entre o material micrométrico, que é o material que vocês estão acostumados, com a nova nanotecnologia, tá bom? Então, aqui eu vou seguir um roteiro para que eu consiga honrar com o tempo que eu tenho, mas ao final eu vou seguir, vou acompanhando vocês, eu quero, ao final, abrir também um pouco para a gente conversar, tá bom? Eu sempre começo com uma frase que me lembra muito meu pai. Meu pai é ortopedista e especialista em quadril. Então, ele sempre dizia, Saulinho, se você puder ter uma opção menos invasiva, é a melhor. Tá? Tive a oportunidade com ele de reconstruir algumas maxilas e eu sempre me perguntei se tinha alguma alternativa, algum produto, algum material que me ajudasse nesse sentido. A partir de 2009... chegaram bons materiais, né? A Anvisa liberou e mudamos a chave nesse sentido. Mas procurando para homenagear meu pai nesse momento de encontro, eu encontrei o autor dessa frase, né? Que é um arquiteto alemão que se naturalizou nos Estados Unidos, o Ludwig, e ele tem outra frase que eu acho fabulosa, que é exatamente essa: Deus está nos detalhes. E é exatamente isso que eu quero chamar a atenção de vocês sobre a biologia, sobre o que nós já temos aqui dentro e como aproveitar melhor esses fenômenos que já temos aqui dentro, tá bem? Então, para iniciar nosso bate-papo, eu vou fazer 3 perguntas que são muito importantes de vocês conseguirem responder vocês mesmos. Aqui não tem nenhum constrangimento. Eu vou fazer alguns comentários, vocês vão refletindo sobre. Então, quando eu falo sobre biologia óssea, eu faço sempre a pergunta: vocês lembram das células que estão envolvidas nesse fenômeno? Segunda pergunta: existe alguma mais importante? E terceira pergunta, que essa é muito importante para o clínico também, é: você é capaz de identificar um osso primário, um osso neoformado, um baby bone, né, um newborn, de um osso organizado, de um osso maduro? Isso é muito importante a gente ter essa visão aí, que é clínica também. E para começar nosso bate-papo, vou lembrar para vocês que são 3 células que são mais importantes na biologia óssea. Primeira célula, o osteoblasto. O osteoblasto é uma célula mononucleada, um só núcleo, e o citoplasma dela é bem basófilo, comum de célula que produz proteína. Tudo bem? É o osteoblasto com B de bola, B de bone, que produz a matriz osteoide. E esse mesmo osteoblasto, ele produz a matriz osteoide. Em algum momento, essa matriz envolve o osteoblasto. E esse osteoblasto se transforma no quê? No osteócito. E o osteócito é uma garantia
de vitalidade daquele osso. E é o osteócito que mantém aquela estrutura óssea. Então, osteoblasto produz matriz osteoide, essa matriz que ele mesmo produz, em um momento engloba o próprio osteoblasto, ele se transforma no osteócito. E o osteócito é o responsável pela manutenção. Ele tem prolongamentos, ele se organiza em volta dos vasos, isso é muito importante, porque sangue é vida. Na nossa biologia, a gente precisa de nutrição, a gente precisa de sangue, e o osteoblasto ele busca exatamente o vaso, se organiza em volta do vaso, e ele pega do vaso os nutrientes e vai passando em diferentes camadas, a gente chama de lamela óssea. Então, o osteoblasto se transforma no osteócito, e a terceira célula muito importante de se falar é o osteoclasto. Na minha época de estudante, eu decorava o C de comer, o C de criminoso, porque ele era o responsável pela reabsorção. Hoje eu mudei completamente a minha visão sobre o osteoclasto, dada a minha dedicação a entender um pouquinho mais a biologia óssea. E o osteoclasto hoje eu chamo o C de comandante, o C de capitão. Por quê? O osteoblasto ele é o responsável pelo início, ele é que bate o centro do cenário da biologia óssea. É como se eu fosse o osteoclasto e eu precisasse, por exemplo, limpar essa sala. Eu pegaria um balde de solda cáustica e eu lanço aqui no piso. Vocês conseguem visualizar que depois de um tempo essa solda vai alterar a superfície? E aí eu limpo, e se eu for olhar, está todo irregular, porque ele agiu. É mais ou menos isso que o osteoclasto faz. Ele limpa aquele cenário, ele tem enzimas para isso, ele degrada o que é necessário, mas ao mesmo tempo, olha que interessante, o osteoclasto, ele sinaliza com marcadores, sinaliza com proteínas, para que o osteoblasto entre em ação. Então, olha o que eu vou dizer com clareza. O osteoblasto só entra em ação quando unicamente precedido pelo osteoclasto. Então, o osteoclasto ele faz o que ele precisa fazer para que os outros eventos aconteçam. Então, hoje, para mim, o osteoclasto é, cara, sabe assim, o capitão, o comandante desse cenário. E dentro dessa mesma imagem, tirando da literatura básica nossa, é do Junqueira e do Carneiro, eu gosto da literatura para a gente, né, lembrar e resgatar a nossa formação. Temos também vasos, temos tecido conjuntivo. Então, normalmente, o osteoblasto ele se posiciona de forma alinhada. E aqui eu queria chamar a atenção para vocês sobre o osteócito. Então, essa é uma imagem muito parecida, onde nós temos o osteoblasto produzindo matriz osteoide, e esse desenho aqui é exatamente do osteócito se comunicando com os outros osteócitos, tá? Então, aqui temos o fibroblasto, que está dentro do tecido conjuntivo, e vamos avançar aqui. Então, a célula mesenquimal indiferenciada, que é a célula tronco, ela recebe um estímulo, ela se transforma num osteoblasto. O osteoblasto produz matriz osteoide e é englobado e se transforma num osteócito. Tudo bem? Da mesma forma como o nosso osteoclasto. O osteoclasto é a fusão, é a junção de várias células mononucleadas, que seria o monócito. Então, a célula mesenquimal indiferenciada recebe um estímulo para se transformar no monócito. Ele pode, a partir do monócito, dar uma outra evolução e se transformar no macrófago, ou ele pode se unir com vários núcleos, de 2 até 60, e se transformar numa célula imensa, gigante, super potente, que é o osteoclasto. Então, aqui um pouco de histologia. Essas células aqui são os osteoblastos, produzindo matriz, aprisionada, se transformou em osteócito, tá? Mais uma imagem, as células alinhadas, que são os osteoblastos, produzindo matriz, uma vez que ele é englobado, ele se transforma no osteócito. Tá claro isso aí. Já o osteócito, com o tempo, ele amadurece e ele vai se organizando em volta dos vasos. Então, essa imagem aqui você vê um vaso, que a gente chama de canal de Havers, e em volta desse vaso, os osteócitos foram se organizando de forma lamelar, de forma concêntrica, dando forma ao que a gente deseja, que é um osso organizado, um osso denso, um osso funcional. Então, aqui mais uma imagem que eu acho linda. Aqui eu consigo ver vaso, que é o canal de Havers. E aqui a gente vê aquela estrutura transversal que é o canal de Volkmann. Lembram disso da época de faculdade?
Então aqui eu consigo ver o vaso e as lamelas com os osteócitos. Avançando, aqui eu consigo mostrar o osteoclasto, onde ele tem uma área de adesão e o que a gente chama de lacuna de Hauschilp, porque ele adere, ele libera enzima, ele degrada, e olha que interessante, isso é interessante. O osteoclasto, vocês já ouviram falar em proteína morfogenética óssea? BMP? Já ouviram falar? Então, quem é responsável por tirar o BMP do osso e jogar dentro do cenário biológico é o osteoclasto. Olha como ele é importante. Ele é o responsável por fazer a remoção dessa proteína que está dentro do osso vivo e jogar dentro do cenário biológico. Ele tem a zona de adesão, a área onde ele libera as lisoenzimas, e o osteoclasto, volto a dizer, é uma célula gigante e fundamental para o evento da biologia óssea. Aqui uma imagem didática, onde temos o osso imaturo e um osso maduro. O osso imaturo, o osso primário, o baby bone, o new bone, ele é um osso muito vascularizado, mas é um osso desorganizado ainda. Quando a gente olha essa imagem aqui, que já é uma imagem representativa de um osso organizado, o que a gente vê? A gente vê vaso, 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 e em volta do vaso a organização dos osteócitos. É assim que funciona na nossa biologia. Então, o osso ele começa dessa forma, e ao longo do tempo ele vai se organizando e vai se transformando no osso mais organizado. Aqui mais uma imagem histológica, onde tem um osso primário imaturo, onde a gente vê vários pontinhos. Esses pontinhos são os osteócitos, que a gente encontra no alvéolo recém-extraído, em suturas cranianas. Então, esse é o osso primário. E já o osso organizado, como eu falo, organizado, ele está em volta dos vasos, com a estrutura mais unida e mais densa, que é o osso que a gente deseja após a formação na nossa regeneração. Então, mais uma imagenzinha, canal de Havers, e em volta várias lamelas organizando aí os osteócitos, tá? Então, o canal de Volkmann no 2 e o canal de Havers no 1. Aqui é porque a imagem não está nos ajudando nesse sentido, mas a gente consegue ver os prolongamentos também. Então, a última imagem representativa, aqui está o canal de Havers e as várias lamelas ósseas com os osteócitos se comunicando entre si. Uma visão um pouquinho maior, e a gente consegue ver um vaso e as lamelas em volta. A gente vê o canal de Volkmann e o canal de Havers. Nós temos o periósteo, nós temos o endócio, né? Então, os dois são muito ricos em células aí, tá? Depois a gente pode comentar um pouquinho sobre terapia celular. Tem como passar, guerreiro? Opa! Aqui, histologia, setinha, canal de Havers, canal de Volkmann. Até aí, tudo bem? Tudo bem. Então, para continuar no assunto de biologia óssea, a gente precisa entender o que eles chamam de tríade da biologia óssea, que são os mecanismos que o nosso corpo tem para formar osso. Então, nós temos um primeiro mecanismo que nós chamamos de osteocondução. Condução. E esse material serve como arcabouço, serve como andaime, ele serve como uma referência, como uma teia, para que haja formação de vasos. E junto com o sangue é vida, vêm as células osteoprogenitoras que produzem o osso, né, que a gente deseja, que é o new bone, né? Então, a osteocondução é um mecanismo de arcabouço. Temos o fenômeno de osteoindução. Indução já é um fenômeno biológico que a proteína, ele age na célula mesenquimal indiferenciada, ou seja, tronco, e que ela se transforma numa célula osteoprogenitora. Então, a osteoindução é um fenômeno biológico. Então, ele estimula a mudança daquela célula, que é uma célula tronco, numa célula interessante para o cenário ósseo. Então, a gente encontra aqui derivados de sangue, como LPRF, e assim vai. E já a osteogênese, que é o terceiro mecanismo, é aquela que você tira o osso de uma região e coloca em outra região. Então, ela continua aquele evento biológico, né, de osteócito, enfim, osteoblastos, né, e só o osso autógeno tem. Então, você tem como referência a osteogênese através do autógeno. Agora, tem um quarto ponto, um quarto mecanismo que eu chamo, que na verdade eu chamo não, a literatura chama de osteopromoção. E essa osteopromoção é dada pela membrana. Então, o fato de você usar a membrana, você vai promover um ambiente mais favorável para acontecer a biologia, né, o que a gente quer da regeneração óssea.
Então, a osteopromoção é dada pela membrana que tem função de barreira. Isso é muito importante, eu vou comentar um pouquinho mais à frente. Esse quadro é do professor André Pellegrini, acho muito legal, que ele fala de uma forma bem legal e bem didática, onde aqui a gente vê os tipos de enxerto e aqui a gente vê e acompanha os mecanismos na biologia óssea. Então, o primeiro ponto, o autógeno do paciente para ele mesmo. E é o único que atua nos 3 mecanismos: osteocondução, osteoindução e osteogênese. Tudo bem. Quando a gente fala sobre banco de osso, que é o osso homógeno, né? A gente tira toda a parte celular orgânica e mantém a parte mineral, assim como é feito com o bovino. Então ele age unicamente como osteocondutor. A gente elimina as proteínas, e é isso que a gente espera, e ele age como arcabouço. O heterógeno, que é de origem animal, bovino, suíno, equino, ele também sofre o mesmo processo. Tira-se toda a parte orgânica e aproveita inorgânica. Então ele é osteocondutor também. E classicamente o sintético é classificado como osteocondutor, que é o que eu vou mostrar um pouco diferente hoje para vocês por conta da nanotecnologia. Eu vou chegar lá e vocês vão entender o que eu estou falando. Então o sintético é considerado classicamente como osteocondutor. E temos as BMPs, que é a proteína morfogenética óssea. Essa não tem função de osteocondução nem de osteogênese, ela é função de osteoindução e ela precisa de um carregador. Tanto é o que nós temos no mercado, que era o Infuse da Medtronic, ele vinha com as seringas e vinha com esponja de fibrina. Você molhava a esponja com aquele líquido que era de fator de crescimento, por exemplo, abria para fazer um seio maxilar, colocava e tinha uma resposta inflamatória tremenda, muito edema, não com dor, mas muito edema, e dentro da resposta inflamatória, do evento inflamatório, tinha muita formação óssea, de fato tinha. Só que a Anvisa cancelou e não temos mais esse produto no Brasil. Foi um produto realmente diferenciado, inclusive financeiramente, né? E você comprava 2 ml, era em torno de 15, 16 mil reais, era muito caro. Mas um super produto, tá? E vamos lá. Quando a gente pensa em regeneração, eu já tenho 20 anos de implantodontia, então eu fui da uma era de autógenos. Vivi a minha era, depois de 2009, com substitutos de origem animal. Minha experiência com banco de osso é bem limitada, então eu vou me reservar, de fato, para a gente conversar sobre a linha do sintético. Eu não tenho dúvida, e vocês podem olhar na literatura, a cada 10 publicações, se tratando de substitutos de tecido ósseo, por exemplo, 7, 8 são sobre sintéticos. Já houve uma imensa corrida para a compreensão do biomaterial de origem animal. Muitas publicações. Hoje, se você for, a cada 10, 7 sintéticos. Pode ser por questões religiosas, questões legais, mas o fato é que o mundo busca uma alternativa que seja um substituto que não cause dano ao paciente, ou melhor, consiga regenerar aquele defeito. E eu vou falar um pouquinho sobre essa linha de sintéticos com vocês. Só que por que, Saulo, hidroxapatita? Porque o fosfato de cálcio, ele é muito, como é que eu posso dizer, seguro, consagrado na área médica. Na área da odontologia, a gente já tem relatos aí a partir de 1970. Mas uma coisa muito interessante é a questão, o entendimento da porosidade. Olha só que legal. Quando a gente pensa em substituto de tecido duro, a porosidade é um ponto fundamental. Hoje vocês podem entender como porosidade o termo hidrofilia. Você pode entender como porosidade, né? Hidrofilia pode entender como molhabilidade, em inglês wattability. Mas o ponto que eu queria chamar muita atenção de vocês, isso aí é para mim muito importante que vocês entendam, é que das qualidades dos biomateriais, a qualidade mais importante, sem dúvida, é a hidrofilia. É a área de superfície. É a área de superfície. Quanto maior a área de superfície, maior a chance da proteína aderir àquela superfície. E os eventos vêm através desse cenário de proteínas. Então, decorem isso. Quanto maior a área de superfície, melhor para o osso. Quanto maior a área de superfície, maior a molhabilidade, a hidrofilia do material. Tudo bem nesse ponto aí, gente? Então, vamos lá. Dos aloplásticos, fazendo um resumo para vocês de todas as propriedades, a mais importante é a hidrofilia. Hoje eu recebo vários materiais no consultório, tipo, usa esse aqui, né, me dá tua opinião, e alguns eu coloco no soro e boiam. Quando boia, eu entendo que não tem tanta hidrofilia, por exemplo, tá? Não sei nomes, mas é isso. Então, a hidrofilia
é realmente um fator decisivo na biologia óssea. Bom, como vantagens, disponibilidade, é feito em laboratório, fácil manipulação, você hidrata com soro e leva ao leito, segurança no manejo, onde eu faço uma relação da minha experiência clínica com os autógenos. Então, quando eu vivia as complicações do autógeno, uma coisa que era muito comum era processo inflamatório, edema, pus, necrose. Quando eu tinha complicação em autógeno, eu perdia tudo. Eu vivo complicações também, porque eu estico a corda, tá, gente? Mas o que eu posso falar e falo com clareza e é minha experiência de vida. Mesmo quando eu tenho infecção, em cenários com substituto de tecido sintético, a resposta inflamatória é mais branda. Muitas vezes eu abro o tecido, desorganizo, ou melhor, removo aqueles grânulos mais desorganizados com soro, e muitas vezes eu fico 20%, 30% ainda, mesmo no pior cenário. Estou falando pior cenário. Então, quem é da minha época sabe que quando a gente vive um desafio de autógeno, o processo inflamatório é muito exacerbado, com dor, edema e necrose. Avançando aqui com vocês, vantagens. Osseointegração, biocompatibilidade. Então, a hidroxapatita, na área médica, por exemplo, a hidroxapatita é muito utilizada como carreador de fármaco ainda. Então, meu pai é ortopedista, então a primeira vez que eu vi utilizando alguma coisa biomaterial era para tratar uma osteomielite em prótese de acetábulo. Então, o hidroxapatita ele serve como um carreador daquele fármaco e ele libera lentamente. Hoje a ortopedia usa as biocerâmicas. Eles até preferem usar só beta-TCP, que ele é reabsorvido mais rápido, e aí ele faz a função dele. Você coloca lá um antineoplásico, por exemplo, e injeta num osso longo com um osteosarcoma da vida, uma tumoração, e ele vai ali liberando, ele vai agindo ali naquela região, mas ele quer que desapareça, o ortopedista quer que desapareça, mas a nossa realidade a gente quer que se mantenha por um tempo, para que sirva de referência para cicatrização, né? Óssea, substituição óssea, e aí sim, a gente precisa da manutenção desse produto na ferida, no defeito, para que haja uns eventos biológicos aí, tá? Então, olha só que interessante, em 2016 eu achei esse artigo falando exatamente de uma revista de bioengenharia. E olha o título, a hidroxapatita como carreador, suporte e liberação de fármaco e ação antimicrobiana. Então, a hidroxapatita, ela tem várias características interessantes, e não da minha cabeça, tá? Em cima da literatura mesmo. O primeiro artigo de fato, tudo bom? O primeiro artigo de fato que eu tive acesso sobre nanohidroxapatita foi esse artigo, que é um artigo polonês, junto com a Universidade da Alemanha, onde eles fizeram, olha só que interessante, eles compararam o líder de mercado, que é o Bios, com a nanohidroxapatita e a nanohidroxapatita com o quê? Beta-tricalcifosfato, o beta-TCP. Avaliaram depois de 8 semanas estudos histomofométricos e com microtomografias, e o que é que observaram? O segmento de nanohidroxapatita com beta-tricalcifosfato foi o que levou à melhor formação ou à maior formação de novo osso. No Peru. Olha aí. Perfeito? Pois não. Não recordo. Não recordo nesse momento. Mas dentro desse mesmo artigo, olha só que legal. A revisão dele é gostosa. Me ajudou muito a começar a tentar compreender esse cenário da nanotecnologia, que hoje eu falo com um pouquinho mais de propriedade. Mas olha o que dentro da literatura vai te levar a refletir sobre. Então a hidroxapatita, ela sofre alguns processos para ser degradada. Ela pode ser degradada pela dissolução aquosa, pelo osteoclasto, mas por macrófagos e outros eventos. Outra questão muito interessante dentro dessa literatura, ele chama atenção para o tamanho da partícula e para a porosidade. E mostra o impacto celular que tem. Aí eu vou fazer um comentário com vocês para vocês entenderem. Se você pega, por exemplo, um líder de mercado, que é uma hidroxapatita micrométrica, de origem bovina, e você pega aquele material e submete a um procedimento para ele se transformar nanométrico, entendem isso aí? É como se fossem dar, por exemplo, banhos de ácido numa hidroxapatita bovina. Para você se transformar esse cenário micrométrico numa superfície nanométrica, você aumenta a área de superfície de 30% a 60%. Você pega um material e submete para um procedimento para que leve a uma superfície nanométrica, você aumenta a área de superfície até 60%. E como eu falei, a área de superfície é determinante para os eventos biológicos na biologia óssea. Vamos lá.
Por fim, para essa primeira revisão, eu quero comentar o Pablo Galindo Moreno, que não esteve aqui nessa edição do IN, mas é um frequentador, né, é uma referência mundial, é uma das pessoas que mais publicou sobre a Gastreless, né, sobre o biópsia e o comportamento biológico. E hoje, desde 2019, o Pablo Galindo Moreno tem uma linha de pesquisa especificamente sobre beta-TCP. Aí você me pergunta, Saulo, fala um pouquinho sobre beta-TCP. Beta-TCP é um fosfato de cálcio, que é conhecido por desaparecer mais rápido em comparação com a hidroxapatita. Acredita-se, isso desde o Buser, do Albrechtson, que o beta-TCP tem alguma propriedade osteoindutora. Por quê? A relação do beta-TCP está associada à formação vascular. Então, acredita-se que o beta-TCP ele reabsorve mais rápido e o espaço onde ele ocupava é preenchido por novo vaso. Isso é uma questão interessante, eu vou levar vocês aqui na parte clínica, no que a gente vê depois de regenerado, e vocês vão ter a leitura de vocês. Então, o beta-TCP é um produto interessante e relacionado à formação vasoendotelial. Ficou claro isso aí? Vamos lá. Para finalizar, revisão literária, eu quero recomendar esse artigo. Foi um artigo produzido pelo nosso grupo numa revista chamada Nature, que dispensa apresentação, né? Então, esse artigo é um artigo que foi publicado pelo Igor Brum e o professor Carlos Nelson Elias, que está aqui até presente conosco, que é o que coordena o laboratório do IME, o Instituto Militar de Engenharia. Ele é uma autoridade quando se fala sobre superfície, né? Então, ele nos ajuda muito a compreensão desse novo cenário. Tá? Então, esse artigo é um artigo muito legal. Se vocês quiserem fotografar, ótimo. Se vocês quiserem ter em mãos, eu vou passar aqui para a equipe, a gente passa em PDF para vocês. Mas é um artigo muito rico, onde ele fala detalhes bioquímicos, biofísicos do material, para não consumir tanto vocês. Mas quem quiser entender um pouco mais sobre esse material, sem dúvida, esse artigo está muito completo. E ele faz sempre a comparação, de fato, com o líder de mercado. E ele mostra nesse estudo que o Bluebond, que é a nano-hidroxapatita com nano-beta-tricalfosfato, ele é superior na formação de novo osso dentro do cenário, comparando com o líder de mercado. Então, avançando nosso bate-papo, eu quero muito que vocês me acompanhem no pensamento. Eu vou fazer uma pergunta, e essa pergunta é para vocês responderem no silêncio de vocês. Quando eu penso em cicatrização, qual é a palavra que eu consigo relacionar de imediato? Cicatrização tem a ver com o quê? Isso para cada um. Segundo, eu quero perguntar sobre regeneração e reparo. Quando você pensa em regeneração, o que é que você associa? E o que é que você associa quando a gente fala sobre reparo? Quando eu penso em cicatrização, eu queria muito fazer um link com vocês com a inflamação. Olha só o que eu vou falar. Quando a gente pensa em cicatrização, a gente tem que associar a inflamação. Mas eu quero chamar uma outra atenção. Eu queria associar o processo de cicatrização com um tecido. Olha só, quero que vocês guardem isso, que é o tecido de granulação. Toda vez que tem dano ao tecido, vocês, eu, vivemos um processo inflamatório para reparar esse dano. Ficou claro isso aí? Olhando no Dr. Google, a gente encontra alguns conceitos. Cicatrização associada a tecido de granulação. Quando eu vou no Google, eu entendo que o processo de cicatrização tem um processo inflamatório associado na sequência com granulação. Então, quando você tem a formação de um tecido de granulação no tecido mole, ele serve de matriz para formar tecido mole. Quando você tem formação de tecido de granulação dentro de um cenário ósseo, ele serve de matriz para a formação do tecido ósseo. Conseguiram visualizar isso? E a regeneração? Sem ler o conceito ali, eu entendo que a regeneração é a substituição completa por células viáveis do paciente dentro de um cenário de defeito, de lesão. E a cicatrização é um processo que envolve uma cicatriz, dentro daquele contexto. E, de certa forma, eu posso dizer que o sonho sempre foi a regeneração, Tá? E o que a gente tem, de fato, é uma boa cicatrização, que clinicamente nos atende muitas vezes. Você reconstrói o cenário e tem um reparo, e aquele reparo viabiliza a instalação no meu implante, né, uma boa harmonia gengival. Mas a verdade é essa, a gente sempre sonhou com a regeneração, Então, um caso clínico só para vocês entenderem o que eu estou falando sobre o processo inflamatório. A gente tem aqui um caso que foi publicado, na verdade foram 6 casos publicados pelo Carlos Estrela, e eu quero que vocês olhem com atenção essa região superior. Tem uma área radiodensa, a imagem eu não sei se contempla,
Tá? Para mim não está tão claro, para vocês talvez sim, não sei. Mas foi publicado e olha só que legal. Uma larga reação osteogênica a partir da infecção de raiz. Uma infecção secundária de raiz gerou uma formação óssea. Olha só que interessante na tomografia. A partir da endo, houve um estímulo irritativo e dentro daquele estímulo um processo inflamatório que gerou a formação óssea. Saulo, isso não é uma lesão? Não, foi feita a biópsia e viram que era osso real, viável para travar o implante e osso integrar. Ou seja, isso está dentro da gente, está dentro de você. Os fenômenos acontecem dentro da gente. A gente precisa compreender esses fenômenos e aproveitar da melhor forma. Então, foi feita a biópsia, foi feita a análise. Tá? Vou dividir agora, nesse momento, um caso com que vocês estão acostumados, que é um substituto micrométrico, e na sequência eu vou mostrar a nanometria e como ela age no reparo ósseo. Tá? Demais. São 6 casos que ele relatou em 2015. Sim. Sim, sim, sim. Muito legal. É um fenômeno biológico, tá? Isso não foi intencional. Foi uma resposta do organismo em frente a uma irritação. Né? Então, vou dividir agora um caso, levantamento sinusal, junto com a técnica da Sausage Technique, com o objetivo de ganho vertical. Então, vou dividir aqui com vocês, foi feita a remoção no 26 e 27, houve uma comunicação no momento da remoção, então aguardamos em torno de 4, 5 meses para abordar. Então, aqui na tomografia, a gente consegue ver, no corte 18, uma fusão entre o periósteo e a membrana de Schneider. Então, avançando, a visão intraoral, a gente tinha uma perda horizontal e uma perda vertical. E o reabilitador pediu para ver se a gente conseguia ganhar um pouquinho de dimensão vertical, para a coroa não ficar tão longa, e assim a gente tentou. Então foi feita a incisão, descolamento, houve uma pequena ruptura. Quando a gente tem a ruptura, a gente amplia a janela, continuamos descolando, colocamos a membrana e regeneramos aí com o osso. Tá? Ampliamos, membrana, fomos colocando o osso e a técnica da Sausage, travando a membrana, né, em volta ali, né, com bastante pressão. É por conta disso que dá certo. A estabilidade é a base, né, a estabilidade é a base num cenário de regeneração. Se você não tiver estabilidade, não forma vaso, de uma forma bem objetiva. Se você coloca um osso e não fixa, ele não performa. Se você coloca um tecido epitelial livre e não sutura bem, ele não nutre, ele necrosa. Então a estabilidade é a base. Eu falo de 2 formas: sangue é vida, em cicatrização óssea, e estabilidade é fundamental. Então foi feito o travamento com muita atenção para a gente ter aí uma boa estabilidade do biomaterial. Tá? Ao longo do tempo, isso aqui é uma imagem radiográfica, né? Reconstruir muito mais do que precisaria, mas um antes e depois. Olha a qualidade da faixa de tecido, claro que importa. Se você tem uma área com bom tecido queratinizado, você vai ter também uma performance melhor de nutrição. Então foi feita aqui a reabilitação com coroas muito próxima à altura natural, vamos dizer, um caso muito bacana, que vai exemplificar apenas o que a gente já vem vivendo desde 2009. Tá? Então o que é que a gente encontra aqui dentro desse cenário? Histologicamente, isso aqui é um estudo do Frank, né, Schwartz e o Becker. Hoje o professor Frank não está aqui, mas olha que interessante, ele comparou o Bone Ceramic da Straumann, que foi descontinuado, com o BIOS. Então, isso aqui é o que eu chamo de visão aérea, isso aqui é a visão aproximada. Então, quando a gente pensa num substituto de tecido sintético, classicamente micrométrico, o que é que a gente encontra? A formação de osso envolvendo a partícula do meu enxerto. Tá? Aqui é o cenário do BIOS. Ele sofre um processo de descalcificação, ele se apresenta mais branquinho, e o osso também, que é o new bone, o baby bone, ele forma em volta e aprisiona aquele grano. É isso que a gente encontra no cenário micrométrico. Compreenderam isso? Outro estudo muito bacana é o do professor Maurício Araújo e o professor Linde, onde eles estudam exatamente a manutenção do osso pós-extração. E aqui a gente consegue ver a molécula do BIOS toda aprisionada com o new bone. Então é assim que ocorre a cicatrização no cenário de regeneração utilizando o micrométrico e que atende clinicamente, né? Então vamos avançar um pouquinho para mostrar aqui para vocês o que é que seria essa nova tecnologia. Quais são as características desse produto, porque cada produto tem sua nuance, tem seu detalhe. Então vamos lá. Então foi feita também a seleção de uma regeneração
em seio maxilar, o seio saudável, mas com fusão de cortical. Era muito difícil colocar um implante na mesma seção. Então foi feita a reconstrução desse defeito. Então, membrana saudável, fusão de cortical, fizemos aí o descolamento, janela lateral, descolando bem, expondo o osso. Por quê? Na biologia óssea é assim. Temos uma nutrição vascular e temos uma nutrição celular. E quem fornece a célula é o osso. Então, foi feita aqui a regeneração e o primeiro detalhe. A primeira característica desse produto. A radiodensidade dele é muito próxima à radiodensidade do osso nativo. Quando a gente trabalha com micrométrico, ele é mais radiodenso, a gente consegue visualizar aquele biomaterial. Já o Bluebond, que é uma nanohidroxapatita, a radiodensidade é muito próxima à densidade do osso nativo. Isso é uma das características do produto. Então foi feita a janela lateral. Opa, obrigado, amigo, obrigado, viu? Então foi feita a janela lateral, descolamento, expondo o máximo de osso da parede medial e foi feito a nossa técnica de levantamento sinusal. E aí eu queria mostrar para vocês exatamente a diferença em imagem. O micrométrico mais radiodenso. O nanométrico com a radiodensidade mais próxima ao osso nativo. Então, como é que eu faço essas análises? Eu reconstruo. Quando eu consigo colocar o implante, eu instalo. Quando eu não consigo, é minha oportunidade de, no momento da inserção do implante, a gente fazer uma coleta ali. Posso fazer uma coleta lateral, posso fazer uma coleta via crestal. Normalmente uma broca em torno de 3 milímetros com implante 4.3, a gente consegue assim não ferir o paciente e ter nossas amostras para análise. Tá? Então foi feita a remoção para análise e inserção do implante. E como eu estava dizendo para vocês, a minha linha de pesquisa é biologia óssea. Então eu faço biópsia de vários produtos, de vários materiais, obviamente, né, validados pela Anvisa, enfim, e eu faço um comparativo. E uma coisa muito interessante é que toda vez que eu faço a remoção de uma área regenerada, por exemplo, com líder de mercado, que é a hidroxapatita pura bovina, eu sempre encontro uma área densa, organizada, mas pouco vascularizada. E quando eu faço as biópsias nesse cenário de nanotecnologia, de nanohidroxapatita com nano-beta-tricalfosfato, eu normalmente encontro um cenário muito mais vascularizado. Eu posso mostrar aqui exatamente, é assim que eu vejo um osso denso, um osso organizado, onde eu travo bem o meu implante, mas com pouca vida quando eu comparo, por exemplo, com a nanohidroxapatita. E isso me faz, porque eu sou muito apegado à parte biológica, a entender que sangue é vida. E os fenômenos associados se passam pela vascularização. Então vamos lá. Olha só que interessante, isso é um presentão que eu vou mostrar agora para vocês, espero que vocês me acompanhem. Então fiz uma trefina na região vestibular, de uma região já depois de 14 meses, a paciente já reabilitada, e entreguei ao meu grande amigo, o professor Silvio Consone, que trabalha com o professor Luiz Violim, e ele deu esse presentão aqui para a gente dividir. Então o que é que foi feito? Fiz a trefina, isso aqui é uma visão com uma peça bem próxima ao real. Então, a parte externa e o olho do furacão. Chamo isso aqui do olho do furacão porque quando a gente trabalha com regeneração de seio maxilar, se for um seio em defeito em V, ele é mais previsível do que um defeito em U. Conseguem visualizar? Porque ele está mais distante da parede óssea. Então, eu queria muito entender o que estava acontecendo aqui, ó, no olho do furacão. Então, o que é que ele faz? Ele pega uma tela, amplia e amplia. O que ele achava que era biomaterial, hoje a gente já tem uma outra compreensão. Então, em volta do biomaterial, olha quantas células aqui em volta. Osteoclastos. A gente consegue contar por conta de núcleo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, uma célula, que é o osteoclasto, é a fusão de vários monócitos. Então, ele está ali, ativo em volta do biomaterial. Vamos avançar. Olha só que interessante, sair desse ponto para esse. Essa é a visão aérea. E a próxima página é a visão aproximada. Olha só que interessante, eu encontro o osso neoformado com osteócitos e eu encontro aqui biomaterial. A princípio a gente achava que era biomaterial. E bastante osso neoformado dentro desse cenário. Quando a gente aproxima, a gente consegue ver o que ele achava que era biomaterial, o osso neoformado, osteoclasto, fazendo o papel que precisa ser feito. Essa visão eu acho joia também. Por quê? É como se fosse uma visão aérea. Eu estou indo para o olho do furacão, tá, gente? Mas ele pega aqui e amplia. E olha que interessante. Aqui eu vejo o osso neoformado. Mas dentro desse cenário, se você for criterioso e olhar com muita atenção, tem pequenas ilhas ósseas brotando de dentro do material. Quando o nosso amigo Silvio Consone, que é biólogo, né? Ele que coordena aqui a Unicamp, o Laboratório de Biologia Tecidual. Quando ele me olhou assim, foi me apresentando a lâmina,
ele não parece que está brotando de dentro do material? Eu disse, parece, professor. Ele eu nunca tinha visto isso. Eu vejo o osso formando e aprisionando grânulos e se mantendo ao longo de anos. Porque o biópsia tem estudos mostrando que ele fica mais de 23 anos no organismo. Então, eu disse, poxa, é legal a visão do senhor. Você tem uma biópsia com mais de 3 anos para eu poder analisar, e na época eu não tinha, né? Eu disse, não, professor, não tenho. Ele, poxa, eu queria ver se ainda tem esse material. Olha que interessante, fazendo um zoom aqui, desse outro lado a gente vê um biomaterial, não posso dizer que é um biomaterial, hoje eu digo já que é um material de transição, e osso neoformado com osteócitos. Vou avançando, olha só a quantidade de osteoblastos, osso neoformado com osteócitos, que é o que comprova a vitalidade daquele osso. Olha só, osso neoformado, osteócito. O que a gente achava que era biomaterial, hoje a gente sabe que é um tecido em transição. Osso com osteócito. Olha a quantidade de osteoclastos. Foi por isso que esse material foi dito como o primeiro biomaterial sintético com propriedade de fato osteoindutora. Porque foi feito um comparativo, tá? Você tirou o dente, colocou o osso autógeno raspado. Pum. Tirou o dente, colocou o Blue Bone. Foi feita a biópsia dos dois, olha o que eu vou falar. E foi feita uma comparação. Do ponto de vista de qualidade de célula e quantidade de célula, vou de novo. Do ponto de vista de qualidade e quantidade de célula, foi similar ao osso particulado raspado autógeno. Quando, estatisticamente, bateu a quantidade de célula e qualidade similar, foi levantada a possibilidade, não. A gente pode dizer que é osteoindutor sim, porque isso é uma característica, né, que normalmente o autógeno entrega. E a gente estava em frente a um cenário bem favorável. Foi por isso que foi levantada a primeira hipótese de propriedade osteoindutora, tá? Então, olha só que legal. E essa, para mim, é a melhor imagem. Porque eu estava muito na dúvida. Rapaz, esse tecido já é um tecido de granulação ou isso é um biomaterial? E eu queria que vocês vissem essa lâmina. Hoje, vocês um pouco mais safos, né? Que a gente vê o osso neoformado. A gente vê esses pontinhos aqui que são o quê? Osteócitos. E olha que interessante, eu quero que vocês olhem para aqui e para baixo. O que a gente achava que era biomaterial, osso neoformado, olha, osso neoformado com osteócito, mas não dá a impressão que esse cenário, em algum momento, vai se transformar nesse? Eu não sei se vocês estão vendo com qualidade essa imagem. Mas o sentimento é que aquele produto estava sendo realmente substituído por tecido viável, tecido do paciente. Tá? Então, a nanotecnologia, ela veio permitir um acompanhamento, uma observação de um cenário até então não possível de acompanhar. Porque, como dentista, eu trabalho com implante curto, de 4 milímetros, 5 milímetros. Mas o que é um nano? Que escala é essa? E hoje eu entendo, através da microscopia eletrônica varredura, você consegue visualizar conteúdos que não eram possíveis. Até a célula na intimidade, o poro, a hemácia. Então, os estudos são feitos assim, você coloca e observa como a biologia vai se comportar. Assim como o professor Brené Mark, ele tem os implantes polidos, eram os implantes usinados. E ele veio, poxa, se a gente jatear, se a gente transformar rugoso, vai ser melhor ou pior para o osso? E vimos que era muito melhor para o osso. Então, a área de superfície maior, a molhabilidade, a hidrofilia tem um impacto positivo exatamente aí nesse comportamento celular. Acabamos publicando esse artigo também numa revista médica, junto com o meu professor João Carlos Amorim, meu grande amigo, que está aqui na sequência. Eu estou dando a base para ele seguir nas indicações clínicas e aplicabilidade desse material. Se vocês continuarem aqui, será um show, porque ele é muito rico de material clínico, né? Nossa referência aqui. Então, publicamos junto com o Igor, né? Junto com o Silvio Consone. E olha que interessante, além do que eu vim mostrar, eu quero apresentar a vocês uma ferramenta que o professor Silvio Consone aprendeu. Foi morar nos Estados Unidos uma época, morou na França também, que é uma fotografia polarizada. E olha que interessante. Então, ele faz uma imagem e essa fotografia polarizada mostra o feixe de colágeno. Lembra que eu falei da maturação do osso? O osso primário ele tem um colágeno desorganizado, a estrutura dele é desorganizada e com o tempo ele se organiza. Então, olha só que legal. Então aqui, vou só passar um pouquinho. Aqui é a imagem histológica de um osso imaturo. Um osso recém-formado, um osso com colágeno desorganizado e olha a imagem que apresenta na fotografia polarizada. O que é diferente quando você tem um osso maduro. Um osso maduro nessa região, ele já apresenta os feixes mais organizados. E nessa imagem a gente pode sonhar.
porque é uma imagem bidimensional, que ele está se organizando aqui em volta, às vezes, de um vaso. Avançando, olha só que interessante. Neoformado maduro, o feixe de colágeno mais evidente. Os desorganizados aparecem de forma mais desorganizada. E isso só o tempo vai entregar. Ao longo desse tempo, caminhando com a Systex, junto com o professor João Carlos Amorim e com a Regener, vimos estudando vários aspectos, desde o comportamento celular na superfície do implante até realmente o comportamento do biomaterial dentro do cenário. Então são algumas publicações, eu vou passar um pouquinho porque eu não tenho tempo para dividir tudo isso, mas entendam uma grande dedicação do grupo ao longo desses anos de compreender melhor esse material para a gente estar dividindo aqui. Então, não só estomorfométrico, tá? Trabalhamos com a parte de imunohistoquímica, com marcadores biológicos também. Então, são várias publicações no nosso grupo. E hoje eu estou focando um pouquinho mais de energia de entender um pouco mais sobre o substituto de tecido mole. Tá? As matrizes para gengiva, as matrizes para ajudarem no reparo de tecido mole. Tá? Então, esse primeiro tempo, para entrar nos casos clínicos, eu queria que vocês conseguissem mentalmente responder isso aqui tudo. Tá? As células envolvidas, né, são 3 principais, não existe uma mais importante, no entanto, o osteócito é a confirmação de que está tudo ok, tá? E sobre o osso primário, é a mesma qualidade de célula. Só o que vai diferir? É a maturação e organização desse cenário. Tudo isso foi possível de compreender através dessa visibilidade aqui, dessa visão, desse cenário que não era comum para a gente, que é um cenário nanométrico. Isso aqui é exatamente um osteoblasto. Ele que é responsável por produzir a matriz osteoide. Tá? E olha que interessante, eu queria dividir, mas esses artigos são 2. Esse é um artigo chinês que fala sobre cicatrização óssea em frente a uma superfície nanométrica. Então aqui, nesse artigo, você vai conseguir entender todos os pontos que a nanotecnologia tem impacto na performance óssea. Tá? Ele divide, inclusive, em estágios, 4 estágios. Olha só que interessante. O primeiro estágio é a absorção de proteína, que tem a ver diretamente com a área de superfície. Quanto maior a porosidade e hidrofilia, existe um povoamento celular melhor desse cenário. Tá? Então, depois da absorção, vem um processo inflamatório que leva a todo aquele fenômeno de reparo também. Está muito legal, muito didático esse artigo aqui, que vocês, se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês também. O outro, que é, vamos dizer, a cereja do bolo atualmente, é exatamente a modificação da superfície do titânio, transformando essa superfície difícil de adesão para a bactéria. Uma coisa que eu aprendi, que era uma qualidade da bactéria, aderir a qualquer superfície dura. Foi dente, foi implante, foi prótese, até uma prótese no coração, você pode ter uma endocardite bacteriana. Tudo bom, querido? Então, é interessante sonhar que você pode preparar aquela superfície e você dificultar a bactéria aderir. Então aqui o estudo já mostra Escherichia coli, Staphylococcus aureus, que são realmente bactérias que vivemos no nosso cenário biológico. Então esse é um artigo que me faz sonhar. E uma vez eu fui perguntar ao professor Carlos Nelson Elias se ele ia lançar algum implante com a superfície já antimicrobiana. E ele disse, bom, eu já estudo há 10 anos essa superfície nanométrica, mas não é bem para implante, Saulo. Nosso objetivo em fazer essa modificação é exatamente para o componente protético, diminuindo aí hiperimplantites e problemas que a gente vive no nosso cenário. Então, vale a pena a gente sonhar, tá? Então, olha só que lindo. Isso aqui é através da microscopia eletrônica de varredura. Olha só que grandeza de detalhes. Grandeza de detalhes. A gente vê hemácias, a gente vê célula endotelial, a célula que produz o vaso, gente, através desse cenário. Olha só que imagem mais linda também. Microscopia eletrônica de varredura. O professor Igor Brum, que me forneceu essas imagens, junto com o professor Carlos Nelson Elias. Olha só que lindo. Isso aqui é uma partícula do Bluebonne. E ele cheio de poros. Olha só. Poro, vários poros. Então, ele é nano. Você pode até, inclusive, condensar. Não tem problema nenhum. Na verdade, a gente recomenda. Faz parte da técnica a condensação. Faz parte da técnica, trabalhando com nanohidroxapatita, que é o Bluebonne, a condensação. Porque vai levar a uma melhor estabilidade. E não vai ter impacto celular. Isso é um ponto muito importante. Porque quando você comprime o material micrométrico, você gera, primeiro, uma dificuldade de formação vascular, porque eles ficam muito próximos, não formam vaso, fica aquela maçaroca morta, sem vaso, e você pode, dependendo da intensidade, gerar um subproduto,
você condensando demais a hidroxapatita pode gerar o octacálcio, né? O óxido de octacálcio, que é cáustico e pode levar um dano grande no reparo ósseo, tá? Mas o nano não, o nano permite esse tipo de condensação. E agora eu vou mostrar alguns casinhos clínicos. Saulo, como é que fica depois que você abre quando você regenera? Então aqui, vou passar um pouquinho mais rápido, uma regeneração horizontal em pré-maxila, depois de 14, 15 meses, tá? Onde a gente havia feito já a instalação dos implantes e a regeneração, e sempre que eu tenho uma oportunidade, eu faço a biópsia para análise. Guerreiro, passa aí. Uma trefinazinha de 5, porque o ambiente permitia, foi feita a remoção e todas essas remoções são feitas as análises, tá? Então, olha só, vou passar só um pouquinho para vocês entenderem que esse ponto aqui é o ponto remanescente. E tudo isso aqui é área reconstruída. Olha a diferença quando a gente compara com o micrométrico. O nanométrico entrega mais vascularização. Vamos lá, Saulo, você só tem seio, você só tem horizontal? Não. Sempre que eu posso coletar material que eu não cause dano ao meu paciente, eu tento. Então, alguns casinhos, por exemplo, reabri um implante onde eu não tinha membrana, fiz a posição do biomaterial, tinha um defeito imenso vestibular, então sepultei. E aí, na hora de reabrir, eu vi uma pequena baixa aqui nessa região vestibular. Só técnica, só para comentar para clínicos aqui, a técnica do Hall, onde a gente faz a incisão um pouquinho para o palato, vamos lá passando aqui, uma incisão, depois eu debrido essa região, debrido bem e faço o que? Um rolo. É a técnica do Hall que eu aprendi com o meu professor João Carlos Amorim, que ele vai falar bastante sobre tecido molde para vocês aqui na sequência. Então, faço a escarificação, abro o tecido, aqui está o biomaterial, nesse caso não usei membrana, e no momento de remover o cover, ele destacou um pouquinho de osso que estava ali, ó, cavalgado em cima do implante. Então, esse material é enviado para análise. Então, a gente fez aqui, ó, o acesso e rosqueando, o ossinho aqui foi destacando e esse material é analisado, sem dano ao paciente. Então, aqui, ó, avançando o cicatrizador, dobrando o tecido, suturando o tecido e a gente compensando aquela baixa, né, vestibular que a gente consegue com o próprio material do paciente, né, que é fazendo a técnica do Hall. Saulo, mais casos. Aquele caso que eu não consegui colocar um implante, eu preencho o alvéolo e no momento que eu vou instalar um implante, eu coleto também. Vamos lá. Então aqui, abri a região, ainda tem alguns pequenos grânulozinhos na boca do alvéolo. A gente faz a remoção com trefina do ossinho e instalação do implante. A gente envia para análise também. Então eu tenho acompanhamento de manutenção, de gap, manutenção de alvéolo, horizontal, seio maxilar. Mas eu não posso nunca esquecer do conceito base. Então, para ter resultados assim, você precisa respeitar a biologia. Então, seguimos alguns conceitos. O da terapia combinada, que é exatamente o uso de um substituto com a membrana com função de barreira. Isso é muito importante na biologia óssea, tá? Além do tempo, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Tá? Então, além da terapia combinada, nós levamos também como referência, Guerreiro, perdão, alguns princípios. Da regeneração óssea guiada, por exemplo, do Eng, nós levamos como referência o PS Principle, onde a gente tem muita atenção na incisão, onde a gente tem muita atenção na sutura, que é o que vai proteger aquele cenário. A nutrição, de uma forma geral, é fundamental. Outra coisa que é muito importante a gente lembrar, compressão não dá para osso. Utilizar uma PPR da vida numa área que você tentou reconstruir é um tiro no pé. Assim como o dente, onde há compressão, o dente está andando, a compressão, a reabsorção, onde há atração, a formação óssea, não é assim? Então, trabalhar para reconstruir um osso e você submeter esse osso que você quer reconstruir à pressão é um grande problema, tá? Então, o grande vilão aí, sem dúvida, está na prótese, tá bom? Então, vou avançar um pouquinho. Existem vários tipos de membrana, tá? Eu utilizo, na verdade, a membrana biológica, a membrana de colágeno, que a gente sabe que tem muitos pontos positivos biológicos. Tá? Agora, claro, tem membranas que são membranas de hemostasia, de estabilização, e temos membranas que são com função de barreira. Volto a dizer, função de barreira para a regeneração óssea guiada. Tá bom? Vou avançando aqui um pouquinho. Existem alguns artigos defendendo exatamente essa linha que a gente trabalha, mas eu entendo também que cenários mais difíceis, as membranas não reabsorvíveis também são muito especiais, principalmente nos defeitos críticos verticais. Tá? Então, avançando aqui com vocês um pouquinho mais.
Esse é um artigo muito completo sobre membrana, mas muito completo, na Polymers, que é uma das maiores ou mais respeitadas revistas, né, jornais sobre biomateriais. E esse artigo ficou entre os 3 primeiros, concorrendo ao Polymers Awards, que era uma premiação que eles dão para os melhores artigos publicados na revista. Então, é um artigo muito completo, que eu recomendo muito para quem tem interesse de conhecer mais essas membranas na intimidade. Meu amigo, que ele mostra todos os testes de força, de molhabilidade, de estresse da membrana. Sobre tempo, a gente entende que quando a gente usa um derivado animal, a gente tem um reparo de um osso que aprisiona o grânulo. Todo micrométrico é assim, não é? Forma osso em volta do grânulo e mantém aquela estrutura. Então, quando você coloca o teu implante, você empurra a molécula do osso, ou do boi, ou do porco, e o osso neoformado. Então, o osso neoformado, nesse cenário, serve mais como uma cola. Tá? Todo osso sintético, ele precisa de mais tempo. Todo sintético, ele precisa de mais tempo. Então, eu estou aqui não para dar receita de bolo. Eu estou aqui para dividir um pouco com vocês sobre minha conduta clínica. E para preenchimento de alvéolo, eu espero em torno de 5 a 6 meses. Depende. O paciente é diabético, o paciente é fumante, o paciente tem uma gengiva fina, a gente sabe que ele tem uma performance óssea menor. Ele tem uma gengiva espessa, eu posso abordar com 5 meses. Eu posso... Tu entende? Não tem uma regra, a gente precisa conhecer nosso paciente. Quando penso em seio maxilar, eu coloquei aqui de 8 a 10 meses. Depende do remanescente. Hoje eu trabalho com implante de 4 milímetros. Então, às vezes eu vou colocar um implante de 11,5, ele já está em 4 milímetros, 5 milímetros. Às vezes eu abordo com 6 meses. Poxa, eu não tenho nada, fusão de cortical como aquele caso que eu mostrei, não. Aí a gente tem que respeitar mais tempo. Você vai colocar o teu implante, 90% do teu implante num osso recém-enxertado, vamos pensar assim. Então, é muito importante. Outra coisa, mulheres, mais de 45 anos, mais tendência à osteoporose, osteopenia, um paciente diabético, um paciente fumante, entende? Não tem regra nisso. A gente precisa conhecer o nosso paciente, mas temos referências. E a referência, por exemplo, as minhas biópsias, eu faço com 9, com 11, com 14 meses. Por quê? Tem paciente que vem, tem paciente que não vem, eu tenho margem para minhas análises nesse sentido. Então, minha referência é a partir de 9 meses. E técnica horizontal e vertical, a vertical a gente entende que é o maior desafio que a gente tem. Então, a gente não pode pensar numa regeneração com menos de 1 ano. Mas a horizontal, muitos casos com 6, 8, 9 meses. Hoje, minha referência é 9 meses também. Então, assim, não existe regra. Existem, sim, algumas referências. Se você conhece bem seu paciente, a gente pode levar aí até uma reabilitação antes do tempo, tá bom? E para finalizar com vocês, eu gostaria de dividir esse caso, que foi um caso que eu operei em 2018, um caso de regeneração horizontal, é o último, para o meu querido professor João Carlos. Fiquem para ver um material lindo dele. Um caso que eu operei em 2018, regeneração horizontal, que eu tive a oportunidade de biopsiar 5 anos depois. Um grande amigo pessoal, onde fizemos a instalação de 2 implantes, onde um ficou bem à mostra, trabalhei com a técnica de tenda, descorticalizei, fiz perfurações para estimular o sangramento, porque isso está na técnica, gente. É assim que funciona melhor. Tá? É onde você vai ter o melhor fornecimento de célula. Tá? Porque a gente tem a nutrição vascular e a nutrição celular. É da medula que vem esse maior poder, vamos dizer assim. Então foi feita a técnica da tenda. E aqui, em 2023, 5 anos depois, eu fiz uma incisão, descolei, trefinei para análise. Então vamos lá, mostrar aqui para vocês o que era antes. Depois, já com os dentes reabilitados, os 2 implantes já reabilitados. Fiz uma incisão. Uma incisão, descolamento e olha o aspecto do material. O que era material, eu fiquei confuso. Clinicamente, olhei. Claro que tinha remanescente, tá? Não usei membrana barreira, ainda tem esse detalhe. Então, quando eu descolei, parte de alguns grânulos estavam aprisionados no periósteo. E eu desconsiderei aquilo ali. Quando eu afastei, eu vi esse cenário super vascularizado. Claro que alguns pontinhos que ainda me lembravam um pouco do biomaterial. Comecei a fazer a trefina. Eu vim para esse lado aqui. Olha que imagem bonita. É porque realmente é... Usei uma membrana assim, de colágeno, mas não com função de barreira. O que poderia ser muito melhor se eu tivesse utilizado, mas na época eu não tinha essa membrana que hoje a Regener tem. Não,
Quando você pensa em regeneração óssea guiada, você obrigatoriamente tem que pensar na técnica combinada, que é barreira. Barreira faz diferença na performance óssea. Exatamente, reabsorção lenta de colágeno, mas totalmente reabsorvível. Então foi tentar fazer a remoção, a minha trefina estava meio antiga, não consegui remover, troquei a trefina e fiz a remoção aí do bloquinho ósseo. Fiz depois o posicionamento de novo biomaterial na loja e enviei para análise. Então, cenas do próximo capítulo, no próximo encontro nosso. Eu vou passar toda essa histologia de 5 anos. O que a gente acredita, junto com o reporte da equipe de anatomopatologia, é que acreditava em torno só de 10% do material. Então, acredita-se que 90% do que era biomaterial foi transformado em tecido autógeno, tecido do paciente. O que nos faz sonhar com a regeneração, a substituição completa desse material. Tá? Então, eu peço muito obrigado. Muito obrigado a vocês pelo tempo maravilhoso. Eu gostaria muito de pedir para quem puder, continue. É uma sequência de aula, eu sempre faço isso com o Joãozinho, porque é a forma de vocês verem a aplicabilidade disso que eu estou passando para vocês. E espero encontrar vocês no CIOSP. Né? Temos aqui essa parceria maravilhosa. Vem cá, por favor, Paulo. Só para encerrar um pouquinho, agradecer aqui a organização, teu empenho, né, cara? Alô. Tentando aí teu melhor, tá? Muito obrigado, gente. Muito obrigado, viu? É muito conhecimento, né? Mais uma vez, realmente agradecer ao professor Saulo pela disponibilidade, por todo o carinho, por toda a atenção conosco, né? Por mais uma vez estar aqui nessa tarde compartilhando conosco toda a sua experiência clínica, né? De verdade, Saulo, obrigado, né? Como o Saulo recomendou, se puderem permanecer para a aula do professor João Amorim, será muito bacana. Depois procura as meninas, que a gente vai estar fazendo um cadastro para fazer um sorteio de implantes aqui da empresa, implantes Conimorce, Avante. Então procurem depois para dar um nomezinho ali para as meninas para estar fazendo o cadastro. Saulo, obrigado de verdade.